Essa barba branca, ela não é pintada, tá? Dizem que é charme, mas ela já é história de vida. Muita água debaixo da ponte. Começando agora, mais um e-show. Empreendedorismo, é inovação, é você, à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o primeiro episódio da super série com Paulo Henrique Menezes, rede Meu Dever de Casa. Vamos ver o Paulo? Então, vamos com a gente! Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique Menezes. Consegui trazer aqui o grande Paulo Henrique, o homem do Meu Dever de Casa. Só que nós vamos lá atrás agora, Paulo. Como é que começou esse negócio de empreender? Você menino lá, ainda garoto, você já percebeu algum traço que dizia assim, eu vou ser empreendedor? Flávio, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você. É muito agradável ouvir, ver seu programa, conversar com você e agora conseguirmos estar juntos aí para bater um papo um pouco mais longo. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar aí, dentre tantos convidados ilustres, eu participar de modo muito modesto e humilde dentro desse seu hall aí. Então, agradeço. Que bacana. Seja muito bem-vindo, Paulo. Então, vamos lá. Rapaz, agora você... Essa barba branca, ela não é pintada, tá? Dizem que é charme, mas ela já é história de vida, já passou muita água debaixo da ponte. A primeira atividade, assim, que eu me recordo... Eu tenho duas atividades muito interessantes que eu me lembro. Porque eu devia ter uns 6 anos de idade, meu tio, que é um empreendedor também grande, ele foi dono da Folha Dirigida, ele trabalhava no Jornal dos Esportes e fazia um caderno de educação do Jornal dos Esportes. Tem uma foto minha sem dente, eu vendendo o Jornal dos Esportes no dia, porque quando saía o vestibular, o pessoal ia correndo o Jornal dos Esportes para comprar, para ver se tinha passado ou não. Saiu o resultado lá do jornal, exatamente, é isso aí, peguei isso. Lá na cidade. E tem uma foto minha lá, pequenininho, ele falou, olha, o que você conseguir vender de jornal, o dinheiro é seu. Isso ele me contando que eu não tenho memória disso. E tem foto minha que ele tirou, preto e branco, eu lá na porta de uma variante vendendo lá jornal. Então, eu não sei se isso já é uma veia ou um início de empreendedorismo. Logo em seguida, meu pai tinha uma empresa de reembolso postal, foi muito grande na época, em seus 7 anos de idade, eu sou de 65. Ele teve uma ocasião que ele vendia posters de automóvel. Aí um dia eu falei, pai, posso levar uns posters para vender no prédio para os meus colegas? E meu pai conta para mim que fazia fila na porta do meu apartamento lá, que eu morava aqui em Botafogo, para comprar os posters de automobilismo que eu vendia. Mas era uma relação muito interessante, que eu não tinha custo, né? Eu só ficava com a receita. Né? Só muito com bom. A receita, né? Se isso tivesse dado continuidade hoje, eu adoraria. Mas aí de lá para cá, eu fiz muita coisa. Só para você ter uma ideia, eu já tive confecção em Uberaba, já vendi peixes, participava do mercado de peixes, já trabalhei com seguros, até que na década de 90 eu fiz uma revista, que foi a Franchise Magazine, na primeira revista de franchise que teve no Brasil, na verdade. Eu vendi um carro, tinha uma Fiat Uno, vendi esse carro. A revista era sua, Paulo? Era minha, eu editava. Que bacana, não sabia. Porque em 88 eu fui trabalhar no Banco Garantia. Trabalhei no Garantia de 88, trabalhei 2 anos no Garantia. Começo de 88 a final de 89. Saí com a veia empreendedora, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso para fazer coisas grandes, adorava esse negócio de formatação, sabia o que era franquia. Foi quando eu descobri que existia esse negócio de franquia e a minha família era da área editorial. Eu falei, vou fazer uma revista. Isso aí eu tenho caminhos para fazer. Vendo, eu tinha uma Fiat Uno naquela ocasião, vendi o Fiat, falei, vou transformar isso aqui em revista. Fiz uma boneca da revista e fui para a feira, a primeira feira de franquia que eu participei, que foi lá no Maxud Plaza, em São Paulo, em 1990, para vocês sabem. Era a feira pequenininha da BF Nacional, não tinha BF no Rio naquela ocasião. E lá eu conheci o Peter na feira, conheci a Eliane, conheci uma turma que o Peter se tornou presidente da BF, que era o Peter Rodenbeck, né, que foi presidente do McDonald's antes. Já tinha associação de franchise aqui no Rio de Janeiro, só não era a BF, né? Isso, tinha, mas e a sede dela era dentro do escritório do McDonald's, não tinha uma sede física. Isso. O presidente era o Peter, né? Aí naquela ocasião eu me aproximei dele, já com a intenção de empreender, e eu só tinha uma revista e não tinha recurso
recursos para montar nada naquela ocasião, além disso. Então, montei a revista, participei da BF nesses anos todos, até 98, mais ou menos, sempre apoiando, ou com uma diretoria coadjuvante, ou como diretor em algumas situações. Aí era a Eliane Bernardino, o Daniel Pá, que veio a falecer, já naquela ocasião o Schwartz, que faleceu também ano passado, infelizmente, o Barroso, que ainda está aí conosco. Enfim, era uma turma grande, Luiz Henrique do Amaral, que era uma turma grande que participava. Depois eles se mudaram, teve a primeira sala que foi na Associação Comercial, eu também fui para lá, me lembro que a sala não tinha banheiro era no corredor. E a BF hoje, ela se tornou o que ela é, grande, é claro. Mas naquela ocasião já comecei a trabalhar com empreendedorismo, montei em 1995, quando o Collor abriu a importação de automóveis, uma Towner, que chamava Creptomania, que era uma Towner, que era um food truck de hoje. Então peguei uma Towner, levei para um cara em São Paulo, ele adequou ela internamente para fazer venda de crepe, cheguei a ter umas 20 ou 20 e poucas unidades espalhadas, depois não consegui legalização, aí quebrei, a primeira quebra minha vida, que foi ruim, mas foi boa, que a gente aprende sempre com essas coisas. Você aprende, né? Quando erra, você aprende. Então essa minha linha empreendedora, ela vai de vender jornal na porta do jornal, depois vender posters, depois vender roupa quando eu ia lá para fazer roupa que eu vendia, depois vendi peixe, que eu comprava camarão e vendia no varejo, e aí fui trabalhar no Bradesco, fui ser corretor de seguros no Bradesco, e aí fui criando minha carreira e finalizei ela, do ponto de vista executivo, como executivo de uma companhia de petróleo muito grande, em 2013, né? E aí voltei para o mercado empreendedor, montando na época um curso de inglês, logo em seguida o meu dever de casa, e cá estamos nós aí batendo esse papo agora, depois desse grande preâmbulo. Que beleza! Chegamos então no meu dever de casa, né? Que é uma ideia, assim, que eu diria genial. Genial porque, na verdade, você detectou um problema que existe para todas as pessoas em todo momento. Sempre vai ter uma criança na escola, sempre vai ter o problema de fazer o dever de casa, e você, em cima desse problema, você já apresentou a solução. Estudioso do jeito que você é, você já buscou um método, já aprimorou o método, e eu sei que isso aí vai crescendo, né? Porque você vai desenvolvendo, aprimorando. Você tem isso agora que transformou, inclusive, em franquia, né? E está começando a espalhar isso aí pelo Brasil. Conta pra gente aí, primeiro, como é que começou a ideia do meu dever de casa? Que eu volto a dizer, você primeiro detetou um problema. Agora, como é que veio esse... Você nunca tinha trabalhado com educação, pelo menos nesse histórico aí que você conta, você nunca havia trabalhado com isso. Conta pra gente, como é que foi isso? Pois é, em 2000 eu fui diretor da Embeleze, e lá eu fui apresentado a antroposofia, cujo criador é um filósofo chamado Rudolf Steiner, que depois eu fui fazer uma pós na PUC de filosofia e estudei ele mais um pouco. E esse cara tem uma proposta de educação, escolas Waldorf, e quando eu li aquilo, eu não conhecia isso naquela ocasião, fiquei encantado com o modelo de educação que ele estava propondo, que ele havia construído, isso no século XIX. Aí eu fiquei encantado com isso, falei, bom, esse cara tem alguma coisa que me chamou a atenção. Mas conheci a antroposofia, a metodologia para gestão de empresa, naquela ocasião lá pela Embeleze, tive uma formação em coach naquela ocasião, que foi muito válida, é um coach transformador de dentro da empresa, e vi que aquela metodologia que tinha um nome, aquele modelo de ensino tinha um nome que também para mim era desconhecido, que chamava-se andragogia. Aí eu descobri que pedagogia é conduzir, pedos é criança, então pedagogia é conduzir crianças, andragogia é conduzir adultos, e a antroposofia se balizava num processo andragógico para nos preparar para sermos boas pessoas, bons empresários, bons seres humanos. Que era o que a Embeleze me proporcionou, talvez do mais valioso que eu aprendi na Embeleze, foi essa oportunidade que eu tive lá. Foi ótimo, super valioso, agradeço muito eles. Com isso, e somando a meu conhecimento de filosofia, eu comecei a ter curiosidade por educação. E na mesma época, 2001, mais ou menos 2002, entrou um termo novo, que somou-se com a andragogia e a pedagogia, que chama-se eutagogia. O que era eutagogia? Eutagogia era um termo novo, fora criado naquela ocasião, porque com o início e a disseminação do EAD, existia um incômodo de como fazer para que a pessoa aprendesse sozinha, longe de um professor, fora de uma escola. Aí, 2 australianos começaram a avaliar isso, criaram esse termo, eutagogia, que é autocondução. Então, como é que você conduz sozinho o seu processo de aprendizagem? Mergulhei nisso, comecei a ter curiosidade disso. Eu já tinha feito cursos de inglês, já estava trabalhando nesse mercado de petróleo há alguns anos, estava pensando na possibilidade de um dia sair, e vi que eu tinha uma dificuldade, por mais que eu tinha me formado em inglês, feito 2
2 anos depois de conversação e tal, meu inglês não era aquele inglês fluido que eu gostaria de ter. Comecei a achar que eu tinha algum problema cognitivo. Literal, falei, vai que eu tenha, deixa eu tentar entender. Com base nisso, do Steiner, eu comecei a me aprofundar em educação. Falei, será que existe uma maneira de eu estudar sozinho, melhorando o meu processo de aprendizagem? Ou será que eu tenho algum problema cognitivo? E nessa brincadeira eu fui estudar memória. Aí descobri um livro de um cara, de um judeu, que é foi prêmio Nobel de Fisiologia em 2000, que chama-se Eric Kandel, escreveu Em Busca da Memória. Ele ganhou um prêmio exatamente sobre formação de memória. Me encantei, aí fui ler, e essa foi uma coisa positiva que eu descobri, que foi a leitura do Eric Kandel. Do Eric Kandel eu descobri, a partir do Eric Kandel, nas minhas buscas, que existia um outro caminho, que era um negócio chamado neuroeducação, que era um misto, isso em 2006 aproximadamente. A neuroeducação era uma ciência que estava se constituindo, que era um misto de 3 ciências: psicologia cognitiva, pedagogia e neurociência. O Eric Kandel me vinha com notícias de neurociência. Eu tinha que descobrir agora um pouco de pedagogia, ou andragogia, ou eutagogia, enfim, de educação, e um pouco de psicologia cognitiva. Comecei a estudar isso tudo, e naquela ocasião, em 2013, quer dizer, logo em seguida, eu comecei a perceber que vinham para o Rio vários eventos. Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano, e eu achava que o inglês dessa turma que ia receber era muito fraco. Atendentes de lanchonete, tipo McDonald's, hotelaria. Então, eu queria montar um modelo de aprendizagem naquele momento que fosse focado, aí olhando do ponto de vista comercial, falei, se eu tivesse um curso de inglês onde o cara não fosse para ficar craque, mas pelo menos para poder receber um turista, explicar o que é uma água com gás, uma água sem gás, falar que isso aqui é o controle remoto da televisão, do ar-condicionado, entender quando o turista chega na lanchonete ou na loja e pede alguma coisa, eu falei, eu queria formar um curso disso. Comecei a trabalhar nisso, demorou um tempo, até que nasceu um curso que vai se chamar Focus English Club. E aí, em 2013, eu lanço esse curso. Começo em julho, o negócio começa, fecho o contrato com a Copacabana Palace, fecho com o Bondinho, fecho com uma loja do McDonald's, começa a fechar com algumas empresas, falou, opa, tem um nicho de mercado interessante aí. Só que, em paralelo a isso, eu tenho um casal de filhos, lindos, é claro, como não podia ser, pai coruja que sou, que hoje eles estão com 23 e 19, na verdade, meu filho tem 22, vai fazer 23 agora em maio, minha filha tem 19, faz 20 em julho, e eu via que existia uma dificuldade de concentração, de muita dispersão no estudo em casa, e eu falava, será que não tem alguma coisa que isso tudo que eu estou estudando, do ponto de vista comercial, eu não posso ajudar meus filhos no dia a dia dos estudos deles? Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana, e a de hoje é de Tony Gaskins. Quem mandou foi Joelma Maria Santos Carvalho, de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos à frase. Se você não construir os seus sonhos, alguém vai te contratar para construir os dele. Tony Gaskins. Valeu, Joelma! E você aí, participe também, manda sua frase pra gente e vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo. Aproveita, toca no sininho e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!